Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. Horas em ponto. Atenção, rede IPB de RTV para o top de 5 segundos. Está formada a rede IPB de RTV, Rádio IPB São Paulo, ZYT 474, Avançar FM João Pinheiro, IPB-SA Santo Anastácio, Palavra da Verdade São Paulo, Rádio Papo Sério São João da Boa Vista, Rádio SPBC Goiânia. A seguir, mais um programa com a qualidade IPB. Missão Mundo. Apresentação: Rodrigo Leitão. Muito boa tarde em São Paulo, agora 12 horas, 1 minuto, 25 segundos. Seja muito bem-vindo a IPB3, a sua rádio com imagem, e hoje o programa Missão Mundo, onde a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito da expansão do Reino de Deus no nosso tempo, o que o Evangelho tem feito no nosso país e por todo o mundo, uma oportunidade que a gente tem nesse programa de conversar a respeito da evangelização. Nós cremos que nós vivemos em um momento em que as pessoas têm um anseio muito grande por algo que possa preencher o vazio dos seus corações. É isso que a sabedoria de Deus nos ensina quando lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não consegue entender muito bem o que isso significa. Mas nós compreendemos ao ler também em João 6, 58, quando Pedro, respondendo a Jesus, diz que ele era aquele que tinha palavras de vida eterna. Se o anseio do coração do ser humano é pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. O Evangelho do Reino de Deus é o que pode trazer sentido, significado para a vida das pessoas, seja aqui no Brasil, em São Paulo, no Nordeste, no Sudeste, seja ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Ásia, seja em Moçambique, seja no leste europeu. Hoje a gente tem uma oportunidade especial no nosso programa, recebendo aqui a participação de pessoas muito especiais agora no nosso meio, o reverendo Obed Suarte Balói, da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Reverendo, é uma alegria tê-lo conosco aqui, a gente vai poder conversar um pouquinho hoje sobre aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo e especificamente na Igreja de Moçambique. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma bênção para nós. Nós temos também a presença do reverendo Átila Saz, da Igreja Presbiteriana Reformada do Centro e Leste Europeu, que está conosco também e vai poder dar um panorama especificamente daquela região, o que Deus tem feito na igreja, naquela parte do mundo. Reverendo, é uma alegria tê-lo conosco. We are very glad with your presence here with us today. Thank you very much for the invitation. I'm glad that I can be with you. E temos também a presença do reverendo Marcos Agripino, executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Reverendo, obrigado pelo convite, por estar conosco aqui. E a gente vai ter também aqui a possibilidade, né, de conversar um pouquinho aquilo que Deus tem feito também a partir da APMT. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade ímpar poder estar com os irmãos e compartilhar aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo.
Fique ligado, então, aí você pode acompanhar o nosso programa Missão Mundo pelo Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil, também pelo nosso portal ipb.org.br/rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br/IPBTV2. Em instantes a gente volta para conversar um pouquinho sobre a missão de Deus no mundo e conhecer um pouquinho mais da experiência desses irmãos e o que Deus tem feito na vida deles, através da vida deles. A gente volta em instantes. Você está ouvindo Missão Mundo com Rodrigo Leitão. Nossa família e todas as outras devem se envolver com a obra missionária. Devemos orar, mas também precisamos contribuir financeiramente. Fazendo assim, nós, presbiterianos do Brasil, veremos a expansão do Reino de Deus. Em prol de missões, as igrejas presbiterianas do Brasil estão orando e recolhendo ofertas para a obra missionária. A minha família vai participar, e a sua? Participe! Minha Família Missionária. Informações ipb.org.br/missões. Cachoeiro de Itapemirim. Localizada no estado do Espírito Santo, há grandes atrativos turísticos na região, como o Pico da Pedra da Penha, que é o ponto mais alto do município, de onde pode-se ver o Oceano Atlântico. Cachoeiro do Itapemirim também tem Igreja Presbiteriana do Brasil, transformando vidas com o Evangelho de Cristo. Faixa 12, a linha de programas ao vivo na IPB3. Quarta, Passando a Limpo com Roster Guimarães. Sexta, Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Cada dia um programa. Cada programa um estilo, sempre ao vivo, meio-dia na IPB3, a rádio com imagem. Confira ipb.org.br/IPB3. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Rodrigo Leitão. 12h07:31. Bem-vindo de volta ao nosso Missão Mundo, um espaço para a gente conversar um pouquinho a respeito da expansão do Reino de Deus ao redor do nosso globo. E eu queria falar sobre isso conversando com o reverendo Marcos Agrippino, hoje secretário executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E nós queremos ouvir, reverendo, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, através da sua agência de missões estrangeiras, de missões transculturais, a respeito dessa expansão do reino. Acho que até muitos dos nossos ouvintes, membros ou não membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, às vezes não conhecem um pouco desse nosso envolvimento com as missões transculturais. Bom, nós estamos vivendo um momento ímpar dentro da nossa denominação. Nos seus 158 anos de história, não há um registro do avanço da obra missionária como nesses últimos anos. Enquanto a PMT, nós temos 18 anos de vida. Desenvolvemos projetos nas áreas de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social e projetos de curto prazo em ações em locais de catástrofe, guerras e lugares de calamidade. Atualmente nós estamos com 220 missionários, 213 que estão em preparação. Atuamos em 41 países e agora nós estamos também focando a ação missionária transcultural dentro do contexto brasileiro. O Brasil é um país com dimensões continentais e nós temos várias nações dentro do nosso país. E a PMT tem desenvolvido então a sua ação entre os hispânicos no Brasil, entre os árabes no Brasil, entre os chineses também no Brasil, ciganos, quilombolas e também indígenas,
com outros projetos e anseios para alcançar outros grupos étnicos. Que bom, reverendo. Pensando hoje, né, na APMT, nos missionários que a gente tem, no preparo deles, quais seriam os grandes desafios que nós temos, né, como agência missionária? E outra pergunta que eu queria fazer, alguns meses atrás, eu estava conversando com alguém da área de missiologia nos Estados Unidos e eles estavam me perguntando um pouquinho o que tem acontecido no Brasil, porque segundo dados deles mesmos, o número de missionários brasileiros no mundo hoje ultrapassa até mesmo o número de missionários norte-americanos, né? O senhor já disse desse momento histórico, então desse despertamento que está havendo no Brasil também para as missões estrangeiras. Então, sobre os nossos desafios enquanto agência e sobre esse despertamento. Bom, nós temos desafios ao redor do mundo, inclusive na própria representação aqui do reverendo Átila vai poder falar um pouco mais da região centro ali do leste europeu. E nós temos um desejo enorme, por exemplo, de alcançar o leste europeu. Atualmente só estamos em apenas 2 países, que é na Romênia e também na Albânia, mas tem muitos outros, como a Croácia, Montenegro, Bósnia. No continente africano temos aí uma oportunidade de estar cooperando com algumas organizações, algumas denominações, na Ásia, no Oriente Médio. Então eu diria que em termos de possibilidades e oportunidades, nós estamos tendo muito mais do que nós estamos alcançando atualmente. Como eu citei um pouco antes, no início, em 41 países. Mas certamente, pelas conexões e os contatos que temos tidos ao redor do mundo, sem dificuldade poderíamos ampliar em mais 50 novos países no trabalho missionário. Então a agência vive esse momento ímpar, podendo expandir em muitos lugares. E a outra pergunta é sobre esse envolvimento do Brasil, né, de uma maneira tão intensa com as missões estrangeiras, com as missões culturais. Quando nós olhamos o movimento missionário no decorrer da história, vamos ver que ações houveram em vários lugares do mundo. A influência da Europa, mandando missionários para várias partes do mundo, para a América do Norte. Depois, esse movimento é extensível à América do Norte e as organizações e agências e denominações na América do Norte começam a sua ação missionária em várias partes do mundo. Mas quando a gente olha no presente momento, nós estamos percebendo que o momento do movimento missionário está na América Latina. São muitos missionários que estão despertando e se vocacionando para servir a Deus em várias partes do mundo. Então, nos grandes diálogos, nos grandes debates e consultas, entre outros eventos que temos participado, a expectativa hoje de muitos lugares é que a grande força da América Latina venha atender hoje a demanda em começar novos trabalhos, novos projetos, como também cooperar com igrejas já existentes, que têm as suas ações no país, mas tem outras áreas que elas precisam, então, se desenvolver. Então, hoje a América Latina, na grande força missionária, se destaca o Brasil. Isso é dados estatísticos, não somente registrado por nós, mas também através de outras organizações ao redor do mundo e denominações. Uma última coisa, reverendo. O nosso ouvinte que está, né, em casa nos acompanhando e ele quer conhecer um pouquinho mais a respeito da APMT, aquilo que Deus tem feito, né, através dessa agência, da Igreja Presbiteriana do Brasil, como que ele pode conhecer um pouquinho mais? O senhor pode dizer aí a respeito do site, das mídias, como que ele pode, inclusive, participar, se quiser, né, desse movimento missionário? Isso, bom, a Agência Presbiteriana, nós estamos aí também usando a força das redes sociais, né? Temos usado aí o padrão histórico, que é o site, que é o www.apmt.org.br, mas nós também estamos no Facebook, no Twitter, no Google+, no Instagram. Essas redes sociais é só colocar o nome de APMT, você poderá nos seguir e ver o que Deus está fazendo através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Se aqueles ouvintes que talvez não estejam nesse mundo virtual,
poderá entrar em contato conosco através do telefone o DDD 11 São Paulo, 3207-2139. Nós teríamos o maior prazer de mandar através do sistema convencional, através do correio, informativos do trabalho missionário. Ótimo, muito obrigado, Reverendo Marcos Agripino, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né, do que a nossa denominação tem feito a respeito, né, das missões, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E hoje a gente tem uma possibilidade muito especial, porque nós temos a PMT com parceria também com algumas agências, algumas igrejas ao redor do mundo, e pela ocasião até da reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, nós temos a presença aqui em nosso meio hoje do reverendo Obed Balói, que é o presidente do Sínodo, né, equivalente ao nosso Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Moçambique, e também a presença do reverendo Átila Sass, que também desempenha o mesmo papel, né, na Igreja Presbiteriana Reformada do Centro e Leste Europeu, que atende ali os países da Ucrânia, da Romênia, né? E a gente se alegra, então, com a presença dos nossos irmãos aqui para falar um pouquinho, por favor. Inclusive, nós com a representação desses irmãos no Brasil, para nós, enquanto Agência Presbiteriana de Missões, é muito importante. Porque nós temos uma cooperação com 2 missionários em Moçambique, que é o Luciano Azevedo e a Lígia Bordini. E na região da Romênia, nós temos ali 3 famílias missionárias. Nós tivemos recentemente uma reunião na Romênia e nós estamos aí trabalhando para ampliar a nossa cooperação, a nossa parceria para a região da Romênia, da Hungria e também da Ucrânia. E Moçambique também, com os nossos irmãos que já estão caminhando com a gente já há um tempo. Muito bom, obrigado, reverendo. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e a gente já volta para conversar com o reverendo Obed, com o reverendo Átila e conhecer um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na vida deles, através da vida dele, do ministério deles, aonde Deus os tem colocado e aonde Deus os tem chamado. A gente volta em instantes. E aí, Jair? Tudo bom? Você está ouvindo Missão Mundo com Rodrigo Leitão. Em 1859, um jovem presbiteriano americano saiu da Pensilvânia com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje somos mais de 1 milhão de pessoas que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, uma igreja que transforma vidas com a palavra de Deus, escolas e ação social. Belém, capital do estado do Pará, é conhecida como o portão de entrada da Amazônia. Proporciona diversas possibilidades de cultura e lazer. A cidade é rica em construções históricas, praias, cultura e possui uma exuberante natureza, podendo ser observado nos seus diversos pontos turísticos. Belém também tem Igreja Presbiteriana do Brasil, transformando vidas com o Evangelho de Cristo. Sou o pastor Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Estou te convidando para ouvir o programa A Vida de Jesus, toda sexta-feira, meio-dia, na IPB3, a rádio com imagem. Leitura das Escrituras, interpretação, entrevistas e aplicações. Você é meu convidado. Espero você. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Rodrigo Leitão.
12 horas, 19 minutos, 9 segundos, Missão Mundo de volta, falando a respeito da expansão do Reino de Deus, falando a respeito da evangelização, falando a respeito da missão que Deus está construindo na história, através também das nossas vidas. E a gente tem a presença do reverendo Obed Suarte Balói, presidente ali do equivalente ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Reverendo Obed, eu já disse que é uma alegria tê-lo conosco, e a gente queria ouvir um pouquinho também daquilo que no momento Deus tem feito na Igreja Presbiteriana de Moçambique, como o Evangelho tem crescido e o reino tem se expandido também nas terras de Moçambique. Muito obrigado, é uma grande alegria e uma bênção para nós estarmos aqui, a convite da agência da Igreja Presbiteriana do Brasil, com quem não temos uma parceria fraternal e profícua e também promissora. Nós damos graças a Deus por essa possibilidade de colaborarmos no crescimento da igreja e no avanço da missão. Em Moçambique, a Igreja Presbiteriana enfrenta novos desafios. Ela, apesar de ter 130 anos de existência, ela ainda tem um campo grande para crescer e para realizar a missão. A Igreja iniciou originalmente na região sul de Moçambique e por causa das restrições dessa época, cresceu durante muito tempo restrita a essa região. Depois da independência do país, houve uma expansão muito tímida para as regiões centro e norte, e é lá onde está o maior desafio ainda hoje para a igreja. A igreja tem um grande espaço para crescer e precisa de mais capacidade de atender a demanda e o anseio pela palavra de Deus nessas regiões. É por isso que damos graças a Deus por essa colaboração, porque tem nos ajudado na área de formação, na área de acesso à literatura, acesso sobretudo à tradução da Bíblia nas línguas locais, as línguas africanas, e isso tem sido importante para o trabalho que nós realizamos. Reverendo, hoje um grande desafio que nós temos no mundo ocidental como um todo diz respeito ao secularismo, né? E muitas vezes a dificuldade de alcançar o coração das pessoas com o Evangelho, porque existem diversas ideias, filosofias até contrárias, né, a essa visão cristã, e talvez mais do que uma outra religião, esse seja o grande desafio que a gente tem hoje de mostrar, né, o Evangelho dessa maneira que pode trazer sentido para a existência das pessoas, né? Hoje em Moçambique, pensando, né, em alcançar o coração daquelas pessoas, quais são esses grandes desafios? E uma outra pergunta que o senhor pode também responder: nós temos visto aqui no Brasil um despertamento interessante na busca pelo conhecimento da teologia reformada, né? O Brasil viveu sim um crescimento evangélico durante muitos anos e hoje há um despertamento por se conhecer de maneira mais intensa a Bíblia, a teologia e a própria teologia, né, dita reformada. Como que isso está acontecendo? Como que isso está sendo visto também em Moçambique? Qual tipo de experiência vocês têm tido? Os desafios em relação à teologia reformada. Obrigado. É similar aos problemas e desafios que nós enfrentamos no país. Nós tivemos uma história particular de termos tido, depois da independência do país, uma fase socialista. Moçambique foi um país dirigido por um partido de orientação marxista-leninista. Era um partido-estado centralizado e que, apesar de se dizer laico, era anti-religião. Isso representou um desafio muito grande para as igrejas. As igrejas se restringiram, tiveram dificuldades de operar, mas a partir de 1990 houve liberalização, foi adotada uma nova Constituição que assegura direitos básicos, incluindo de culto e liberdade de expressão, que deu uma nova oportunidade de expansão das igrejas. Mas também pode-se colocar, uma das reflexões que é feita é de que a expansão às vezes tem sido de tal maneira que
ser cristão virou moda também. Toda a gente quer ser, né? Toda a gente quer casar na igreja, toda a gente quer ser batizada. Nenhuma criança quer fugir do ritual que toda a gente tem, de ter o seu batismo, etc, etc. Isso nos coloca o problema de, será que todos os cristãos são cristãos? E esse é o debate, de fato, e é por isso que, ligado à segunda questão, que há um debate muito grande de procurar a identidade reformada da igreja, de procurar reforçar o ensino doutrinário da igreja. Por isso a nossa concentração também tem sido muito na área de formação, de preparação dos líderes nos principais princípios da fé reformada. O senhor tem tido aí a oportunidade, né, esses dias, de, aqui no Brasil, conhecer um pouquinho da Igreja Brasileira e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesse sentido, de que maneira o senhor acha que nós também podemos contribuir, ou aquilo que o senhor tem visto aqui pode contribuir de alguma forma para a expansão, para o crescimento do Evangelho na Igreja de Moçambique, olhando para a Igreja Brasileira ou para a Igreja Presbiteriana do Brasil? Tem sido uma experiência muito rica. São poucos dias que ainda temos desta visita, mas as conversas têm sido muito ricas e nós vemos similaridades e temos visto coisas que algumas delas respondem às preocupações que nós temos, que já são parte da experiência da Igreja Presbiteriana do Brasil. E com a facilidade da língua nós podemos certamente não sair só com as conversas, com os materiais que podem nos ajudar a organizar melhor o nosso trabalho. Esta manhã, por exemplo, estávamos na universidade e conversávamos sobre o modelo de organização da universidade e como é que ela consegue manter ligação com a igreja, mesmo sendo uma instituição autônoma. Este é um desafio interessante para nós, porque também estamos a tentar estabelecer instituições que são autônomas em relação à igreja, mas queremos que elas mantenham a ligação umbilical com a igreja, embora formalmente não seja dessa maneira. Então é possível aprender dessas experiências, porque para as pessoas que ainda não sabem que isso é possível fazer, ainda podem ter dúvidas, e falar da experiência do Brasil pode ajudar as pessoas a anteverem com mais segurança aquilo que é possível fazer. Muito bom, a gente se alegra com isso, com essa possibilidade. Nós temos também hoje conosco aqui o reverendo Átila Saz, né, ali presidente seria o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Reformada do Centro e do Leste Europeu, ali principalmente na região da Romênia, da Hungria, da Ucrânia, e a gente quer ouvir também um pouquinho, né, dessa experiência do reverendo Átila, e eu vou começar perguntando também para ele a respeito desses desafios, né, que hoje a Igreja Presbiteriana no Leste Europeu enfrenta. Reverend Átila, we are very glad with your presence here with us today. I want to ask you about the challenges in the church in the Eastern Europe today. How the great challenge today in the church in Eastern Europe. Thank you very much for the invitation. I appreciate that I can be here. By God's grace, in Eastern Europe and as in whole Europe, we have Reformed churches for 500 years. But sadly, most of these Reformed churches turned to be liberal and nominal, and the situation is the same in Hungary. Can I translate here? Ele está contando para a gente, né, de mais de 500 anos, né, da Igreja Reformada na Europa, mas, infelizmente, né, várias complicações, como a teologia liberal, por exemplo, que tomou conta dessas igrejas. Essa é uma realidade por lá. Ele está falando especificamente da Hungria. Our history is more complex, but making it short, 20 years ago, we started a new small Reformed confessional denomination. Há cerca de 20 anos atrás, né, tornando uma história longa curta, eles iniciaram uma nova igreja confessional de linha reformada. And sadly, in Eastern Europe, when you say Reformed, no one is thinking about real believer people. They are thinking about formalists. Quando você fala disso na Europa, né, sobre reformados, né, sobre uma igreja reformada, não necessariamente estão pensando em verdadeiros crentes, mas às vezes em algo mais ritualista. When someone says that believer, then they think about Baptists and Pentecostals, but Catholics and Reformed people are not really considered believers in a biblical sense.
Então eles estão pensando mais ali nos pentecostais, nos batistas, né? Não necessariamente ali nos cristãos, né? Que de fato creem no Evangelho. The provocation is to lay the foundations of confessional Reformed Church, and that is our biggest provocation, to restore the Reformed name in our lands. Então esse é o grande desafio aí, né, de restaurar esse nome da reforma, né, ali naquela região, para que eles de fato entendam o que é, né, uma igreja reformada, a verdadeira crença, né, de uma igreja reformada. Thinking about the problems, Reverendo Obed told us about the socialist government in Mozambique. You have maybe the same issues because the Eastern Europe years ago had the question about the socialism, but after this the capitalism also is improving, and you have problems in two ways, but you talk about this, please. Eu estou pedindo para ele falar para a gente um pouquinho sobre esse desafio. O reverendo Obed falou sobre a questão do governo socialista ali em Moçambique, e o leste europeu viveu durante muito tempo essa questão de um regime socialista, e depois da abertura também uma entrada muito violenta do capitalismo. São dois grandes desafios aí, de qualquer maneira, para a pregação do Evangelho. Então, eu estou pedindo para ele falar um pouquinho a respeito disso. Em meio a tudo isso, esses desafios de pregar o Evangelho. How to teach the real gospel in this frame. Yes, it's a good question. It's a real provocation because after the Second World War, we had very aggressive communist dictatorship. Ele está falando, né, uma boa pergunta aí, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, isso tornou uma realidade desse governo de uma linha mais socialista. For the last 25 years, we had a relative freedom, but the people did not learn what does it mean to live in freedom. Dos últimos 25 anos, né, eles tiveram liberdade, mas as pessoas não aprenderam, não entenderam efetivamente o que é viver em liberdade. In the beginning, the opportunity that we can drink Coca-Cola and we can buy laptop on credit, people thought that this is a freedom. No começo, as pessoas achavam que liberdade era poder tomar Coca-Cola ou comprar um laptop, um notebook no cartão de crédito. Eles achavam que isso era ter liberdade. But people still try to learn what does it mean to live in liberty, and the churches are struggling, and this is a provocation for us to see how we can approach people in this new situation. Então as pessoas ainda estão aprendendo o que é viver em liberdade, e esse é o desafio da igreja, né? Provocar isso, né? Lutar contra esse tipo de coisa para que as pessoas possam compreender o que é efetivamente viver em liberdade. After the fall of communism, it was very easy to invite people to any kind of meeting. You just had to say that we are having a Bible study, and people fill the room you had. No início era muito fácil, né? Você convidava qualquer pessoa para qualquer encontro, né? Onde você ia falar ali a respeito do Evangelho. As pessoas estavam bem abertas a isso, né? Por conta de todo o tempo que houve aquele regime bem fechado. We can say that we had a small revival after the revolution, but meanwhile that fire was burned out. Nós tivemos um certo avivamento, né, após essa questão, mas há também na sequência um esgotamento. Now it became very difficult to get to people and to evangelize them. E agora tem se tornado bem difícil, né, levar as pessoas a uma igreja e evangelizá-las, né? We can advertise our meetings in radio, in TV stations, even we try to advertise in the buses, public buses, but no results. People are not open anymore. Hoje nós podemos, né, divulgar, fazer anúncios, né, dos nossos cultos nos mais variados lugares, seja na rádio, até mesmo nos ônibus públicos, mas as pessoas não estão aí tão abertas a virem, a conhecerem, né, abertas ao Evangelho e a ouvirem. There are basically two main areas how we can get close to people.
One of it is on building personal relationships with them, church people visiting their friends, relatives, building relationships, and then they can share the gospel. Ele está falando como o caminho que eles têm tomado tem sido de fato de uma evangelização mais a partir de relacionamentos pessoais, né, entre irmãos, parentes, pessoas que vão vivendo o evangelho, apresentando o evangelho a partir dos relacionamentos. The second opportunity is to identify problems of our society where they don't really have solutions, and through God's word, as we have solutions in those areas and we come to help them, then we can gain their respect, and they are open to hear the gospel after that. Uma outra possibilidade é mostrar ali os problemas sociais que eles não têm solução e mostrar como, né, a partir da palavra de Deus, a partir do evangelho, né, esses problemas podem ter solução, e eles então passam a estar mais abertos a ouvir aquilo que a gente tem para dizer. For example, because of the liberal teaching in Europe, the education is on the ground, the family relationships are in the ground, and many non-Christians who are suffering in these areas have no clue how to raise their children, how to maintain a relationship on long term. They started to be open and to attend our meetings where we have family weeks and we have child raising related meetings, and many non-Christians are open to come and to check how we could manage that our children behave well, how we could manage that our marriages last for more than 15, 20 years. And ele está falando então, né, desses desafios, principalmente por conta dos ensinos da teologia liberal, e que gradativamente foram levando por terra, né, algumas coisas importantes, como os relacionamentos conjugais e familiares. As pessoas vêm sofrendo por conta disso de uma maneira bem real, e a igreja tem tentado trabalhar nessa direção, né, ensinando a respeito, né, dos relacionamentos conjugais saudáveis, da melhor maneira de ensinar os filhos. Eles têm trabalhado nessa direção. A gente vai para um intervalo rapidinho, não saia daí, continue nos acompanhando. A gente volta em instantes com o nosso Missão Mundo, para a gente ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao redor do nosso planeta, com a expansão do seu reino, com o evangelho sendo pregado em meio aos mais variados desafios. Permaneça aí em instantes, a gente está de volta. Você está ouvindo Missão Mundo com Rodrigo Leitão. Em 1859, um jovem presbiteriano americano saiu da Pensilvânia com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje somos mais de 1 milhão de pessoas que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, uma igreja que transforma vidas com a palavra de Deus, escolas e ação social. Tiver danada, diz que paz, se brigou com a namorada, diz que paz, se o dinheiro anda curto e a família entrou em surto, diz que paz, diz que paz. Para ter uma vida feliz, diz que paz. É só ligar. Em Porto Alegre, diz que 3024 7771. Diz que paz. Nesta segunda, meio-dia, estreia na IPB3, Missão Mundo, um panorama do que acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil e no mundo presbiteriano. A apresentação, Rodrigo Leitão. Não perca, toda segunda, 12 horas, Missão Mundo ao vivo na IPB3, a rádio com imagem no Facebook, YouTube e portal IPB. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Rodrigo Leitão.
12 horas, 38 minutos, 49 segundos. Estamos de volta com Missão Mundo. Hoje, aqui com a presença do reverendo Marcos Agripino, executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e também os reverendos Obed Balói e Átila Sass, respectivamente, líderes ali na igreja de Moçambique e na igreja do leste, do centro e do leste europeu. Reverendo Obed, eu queria que o senhor continuasse falando para a gente um pouquinho desses desafios. A gente estava falando aqui um pouquinho no intervalo como os desafios que a gente ouviu, né, pelo reverendo Átila e que o senhor nos trouxe não são muito diferentes daqueles que a gente também tem encontrado no Brasil. Parece que a gente vive, né, num momento que tem algumas coisas específicas, mas olhando para um quadro geral, algumas dificuldades são bem parecidas. Eu queria que o senhor continuasse falando sobre essas dificuldades no contexto de Moçambique. Muito obrigado. Uma das áreas é que falávamos sobre a importância da formação. Nós temos necessidade de aumentar a qualidade e também o número de pessoas que são formadas para o trabalho missionário em Moçambique. A Igreja Presbiteriana hoje depende, por exemplo, para a formação de pastores de um seminário ecumênico. De um lado, isso permite partilhar o fardo financeiro com outras igrejas, mas também tem as limitações doutrinárias na área de formação. É um desafio muito grande de formar mais, com melhor qualidade, também com melhor foco na nossa doutrina, na nossa identidade como igreja presbiteriana. E aqui reside um grande desafio, porque é isso que vai suportar todo o trabalho, toda a missão da igreja. E hoje, pelo mundo afora, os recursos para a área de educação teológica estão a reduzir, né? As pessoas, as grandes instituições que sempre apoiaram esse trabalho, não estão mais preocupadas com isso, mudaram de foco a outros interesses nessa área. Uma outra área importante no trabalho da igreja é esta da disponibilização, tornar a Bíblia nas línguas africanas acessível às pessoas. Uma experiência muito importante da igreja presbiteriana e de algumas outras foi que a evangelização sempre foi feita nas línguas africanas. E os missionários que trabalharam desde a origem, eles aprenderam primeiro as línguas e depois evangelizaram nessas línguas. Inclusive, a igreja é que ajudou a sistematizar algumas dessas línguas. Hoje temos importantes professores nas universidades públicas que são pastores. Eles é que estão a trabalhar essas áreas e estão a trabalhar também na tradução da Bíblia. Mas uma área é a tradução, mas outra área é tornar acessível também às pessoas, porque nem todas as pessoas podem comprar essas Bíblias. É por isso que os jovens da IPB, por exemplo, nos ajudaram na compra, na impressão e distribuição da Bíblia, por exemplo, em Chichewa, uma das línguas faladas no centro do país. É um trabalho central para a missão da igreja, né? Oferecer e facilitar que as pessoas possam falar com Deus na sua própria língua. Este é um elemento importante desse processo de libertação das pessoas. Reverendo Marcos. Algo interessante que aconteceu, que o reverendo Obed acabou de citar, nós tivemos em uma viagem a Moçambique e naquela viagem nós estávamos com alguns líderes da UMP, que é da nossa liderança da igreja da mocidade. E no diálogo com os irmãos da igreja presbiteriana moçambicana, disseram que um dos desafios, né, até mesmo foi citado pelo reverendo Obed agora, era a questão do acesso à Bíblia. E aí eu fiz a pergunta, mas qual das línguas hoje vocês teriam um desafio? Aí eles falaram a língua Chinchewa. E eu falei, existe a tradução, já traduzida essa Bíblia? Ele falou, tem. E então nós fomos na Sociedade Bíblica e lá tinha uma amostra desse material, ainda não tinha uma quantidade impressa, mas tinha essa ali como amostra. E eu estava folheando essa Bíblia e naquele intervalo tinha o presidente da mocidade fazendo uma filmagem do ambiente
E eu percebi que quando eu estava girando a câmera, no final a câmera deveria chegar até a mim. E quando de fato isso aconteceu, eu já apontei o dedo e disse: e você que está me vendo nesse vídeo, eu quero fazer um desafio a você. Nós temos essa Bíblia, e fui fazendo algumas citações a referência a essa Bíblia, e nós estávamos então em um congresso da mocidade aqui no Brasil, e eu fui um dos palestrantes. No final desse congresso, eles me entregaram então o valor equivalente à compra da impressão de um pouco mais de 2.000 Bíblias, e assim foram entregues para os irmãos terem esse acesso, né? A gente se alegra com essa história, né, e perceber também os nossos jovens envolvidos com isso de alguma maneira, né, na missão ao redor do mundo. Só queria dizer que, portanto, isso mostra que há várias maneiras em que as pessoas podem participar da missão. Há pessoas que podem ser vocacionadas para se deslocar e trabalhar na missão, como nós temos 2 missionários, o irmão Luciano e a irmã Lígia, que estão conosco e fazem um trabalho muito importante. Mas também as pessoas podem visitar, as pessoas podem orar conosco, orar por nós. As pessoas podem contribuir suportando os missionários que estão lá e podem contribuir oferecendo Bíblias, contribuindo para tornar a Bíblia mais acessível nas línguas, e podem oferecer materiais. Há várias maneiras de participar nessa missão. O nosso desafio maior é das palavras de Jesus. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ótimo, que bom ver o que Deus está fazendo. Por isso nós rogamos e pedimos a todos que se juntem a nós para que Deus nos mande mais trabalhadores para associar. Amém. Reverendo Átila, Reverendo Obed told us about the challenges in the theological education in Mozambique. Can you do this? Tell us about the issues, the challenges in the theological education in Eastern Europe? As we can see all over the world, the problems usually begin at the theological seminaries. The seminaries went down, became liberal, and then they drew the whole church down. Ele está falando, né, como a gente pode ver esse problema aí ao redor do mundo, né, no que diz respeito à educação teológica, os seminários, somente que se tornaram liberais, né, ensinando uma teologia liberal. And the same thing happened in Eastern Europe with the Hungarian seminaries. Isso também aconteceu no leste europeu, nos seminários da Hungria. And our work actually was started through a seminary. It was a small conservative reformed seminary which trained us. Então ele está falando ali, né, do início que eles tiveram, né, de um seminário menor com uma visão mais conservadora, com uma teologia conservadora. And because of our criticism and conservatism, this seminary was excluded from the big Reformed Church, and that's how our work started. Então o trabalho, né, começa assim a partir desse pequeno seminário fora, né, do grande seminário onde essas coisas aconteciam. Então uma nova iniciativa. On a small level, we could continue in the last years this seminary, but one of the biggest provocation is to be able to restart it and to have our own theological training. Então esse é o grande desafio, né, de ter o próprio treinamento teológico, né, a partir dessa igreja confessional com uma visão mais reformada, né, que ele está à frente. Então ter o seu próprio treinamento teológico, ensinando, né, a teologia a partir dessa visão mais conservadora no ponto de vista bíblico, da teologia bíblica. Thank you. A gente vai para um último intervalo e em instantes a gente volta aqui no Missão Mundo. Você está ouvindo Missão Mundo com Rodrigo Leitão. Igreja Presbiteriana do Brasil, da Reforma Protestante de João Calvino no século XVI aos dias atuais. Uma história de transformação pela vivência da Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada.
Venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelização, educação e ação social de portas abertas. Alagoinhas, localizada no leste da Bahia. Seu nome se deve aos rios Sauípe, Catu, Subaúba e Quiricó, às lagoas e córregos existentes na região. Sua água é considerada de excelente qualidade e é uma de suas maiores riquezas. Alagoinhas também tem Igreja Presbiteriana do Brasil, transformando vidas com o Evangelho de Cristo. Toda quarta-feira, meio-dia, Roster Guimarães Lopes e convidados discutem ao vivo assuntos do cotidiano à luz da Bíblia. Não perca, toda quarta-feira, 12 horas, Passando a Limpo, ao vivo na IPB3, a rádio com imagem. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Missão Mundo, com Rodrigo Leitão. 12 horas, 50 minutos, 6 segundos, estamos aqui de volta para o último bloco dessa conversa gostosa que a gente está tendo aqui, falando um pouquinho da expansão do Reino de Deus, da expansão da Igreja de Deus ao redor do mundo, conversando aqui especificamente hoje um pouco mais daquilo que Deus tem feito em Moçambique, daquilo que Deus tem feito no leste europeu e também através, né, dos nossos missionários, da nossa agência de missões transculturais. Então eu queria que a gente tivesse então nesse tempo final aí, né, as palavras para o nosso ouvinte que está nos acompanhando a partir do reverendo Marcos, né, sobre a maneira como ele pode efetivamente ajudar. A gente já falou sobre conhecer um pouco mais a PMT, mas que ele terminasse colocando aí esses desafios e falando aí ao nosso ouvinte. Bom, para mim é uma alegria muito grande de ter dialogado com os irmãos aqui, falar um pouco do que Deus está fazendo através da PMT e também ouvir das experiências dos irmãos aqui que estão representando os seus países. A PMT nós temos muitos desafios. Cada vez mais diante do quadro que se constrói no cenário mundial, nós sentimos a necessidade de levantar novos vocacionados. Mesmo tendo aí um pouco mais de 200 em preparação, ainda não atende à demanda diante do quadro que tem se construído. Então precisamos que os líderes das igrejas, os pastores, estejam incentivando os seus vocacionados a caminharem na obra missionária através da Agência Presbiteriana de Missões. Como também é de fundamental importância a intercessão, porque a intercessão ela não precisa de visto, não precisa de compra de passagem, ela não tem fronteiras, né? Deus transcende todas essas coisas e pode atender dentro da sua soberana vontade aquilo que Ele quer fazer em alguma localidade ao redor do mundo. Como também investir financeiramente nos projetos que nós temos. E quero, assim, finalizar a minha palavra dentro daquilo que Deus já fez. Ficamos muito felizes com o intercâmbio da Sociedade Auxiliadora Feminina, da IPB, quando elas tiveram a oportunidade também ir a Moçambique, interagir com as mulheres das irmãs da Igreja Presbiteriana Moçambicana, conhecer a realidade, troca de informações. Então, essa interação enriquece as duas igrejas e leva a igreja a olhar que o mundo é maior do que as nossas próprias igrejas locais. Ou talvez, pensando em Moçambique, maior do que as nossas paróquias locais. Né? Então, eu quero aqui colocar diante dos irmãos essas necessidades e queira Deus que no próximo momento vivamos uma situação muito melhor na obra missionária. Reverendo Marcos Agripino, a gente se alegra com a sua presença aqui e fica o convite, né? Nós esperamos que esse seja um espaço aqui nos estúdios da PECOM
para que a gente possa mais vezes conversar a respeito da missão que Deus tem nos confiado e principalmente conhecer um pouco mais da história de vida dos nossos missionários também que estão nos campos. Então espero que nós tenhamos aqui a oportunidade com a sua presença aqui para a gente ouvir também, seja através de telefone ou internet, a participação dos nossos missionários espalhados, né, em diferentes lugares aí do Brasil e do mundo. Obrigado. Reverendo Obed, queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, sua mensagem para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse tempo aí, curto ainda que o senhor está no nosso país, mas conhece já um pouquinho da nossa igreja, tem tido essa parceria. Se o senhor pudesse dizer algo agora para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que nos ouvem, o senhor diria? Muito obrigado. Primeiro, talvez, começar por agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, de partilhar com os irmãos e com aqueles que nos escutam, mas também agradecer a todos que intercedem por nós, anônimos que estão em todo o Brasil e que oram por nós e pensam em nós, e aqueles que oferecem sua inteligência, sua fé, sua esperança, seus recursos, seu tempo e dinheiro, às vezes, para o trabalho da missão em Moçambique. Agradecemos, obviamente, a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, as oportunidades que nos têm dado e o apoio da instituição em si para este trabalho, ao reverendo Marcos Agapino, que tem estado conosco de várias formas e que nos acolhe em nome da Igreja neste momento. Agradecemos por todo esse apoio, porque tem sido fundamental, tem sido um instrumento de Deus para a expansão do seu reino também na região onde nós vivemos. Permitam-me também mandar um abraço para uma pessoa que conheci há muito tempo e que há muito tempo não tenho contato nenhum, que é o reverendo Antônio Coine. E queria mandar um abraço especial para ele e para a família dele. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, reverendo, e também a mensagem aí para a nossa igreja do reverendo Átila. Reverendo Átila, in the same way, your message to the Presbyterian Church in Brazil. First of all, we would need and we would appreciate very much the prayers, all of your audience. A gente agradece, né, primeiro a oração de vocês. And as I said, we are just a small new denomination, and I'm sure that we can learn a lot from you. Nós, né, na nossa pequena denominação, acreditamos que nós podemos aprender muito com vocês. Today we had the opportunity to see your publication ministry. Now we are here and we can see your audiovisual ministry. Hoje nós podemos conhecer um pouco mais do seu ministério de publicações, né, e também agora essa parte aí da comunicação. All of these areas are where we also would like to start to minister, and we can learn from you how you did and how you are doing. Essas são áreas que nós queremos começar também lá na nossa denominação, e a gente quer aprender um pouquinho como vocês estão fazendo isso. And also great help are the missionaries you sent over to Eastern Europe. They are great encouragement for us, and we hope that we can find further ways of cooperation with them. E a gente também agradece, né, pelo envio dos missionários ali para o leste europeu, né, que tem cooperado bastante ali e ajudado muito na proclamação do Evangelho ali naquela região. Ele agradece a isso também. Thank you. Obrigado. A gente chega então hoje ao final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo aqui no Missão Mundo, falando um pouquinho a respeito da evangelização ao redor do nosso planeta, como Deus tem agido de maneira diferente em diferentes lugares, mas como existe algo muito maior que nos une. A compreensão do amor de Deus por nós revelado em Jesus. Quando nós efetivamente entendemos, compreendemos o significado do Evangelho, como
nós somos amados por Deus, isso foi provado em Jesus, o nosso coração queima e faz com que seja impossível nós continuarmos sentados da mesma maneira sem fazer nada. A gente quer ver esse mesmo evangelho transformando, atuando na vida das pessoas que estão ao nosso redor e na vida das pessoas que estão ao redor do mundo e que não têm a oportunidade de ouvir a respeito dessa mensagem que pode transformar efetivamente as suas vidas e que é tudo o que o seu coração anseia. Nós cremos em um Deus que pode fazer novas todas as coisas, nós cremos em um Deus que pode trazer mudança de vida, transformação, e é isso que nós queremos proclamar o Evangelho da graça de Jesus, aonde Ele tem nos enviado, assim Ele disse aos seus discípulos, em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, e nós queremos viver isso também, né? No Brasil, nas mais diversas regiões do nosso país e também ao redor do mundo, seja na América do Norte, seja na África, na Ásia, na Europa, no leste europeu, que Deus possa, de alguma maneira, estar nos usando para fazer parte disso que Ele está construindo na história. Então eu peço a você que esteja orando a respeito disso, que Deus possa estar movendo o seu coração na direção das missões, que você possa participar, sim, como disse aqui o reverendo Marcos Agripino, para você orar, para você interceder, você não precisa de passaporte, que você possa orar pelos nossos missionários, pelos missionários ao redor do mundo, que você possa contribuir das mais diversas maneiras, inclusive financeiramente, no sustento desses que têm levado a palavra de Deus nos mais diversos lugares, e que a gente possa efetivamente viver essa missão que Deus tem nos confiado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente tarde, foi um tempo muito especial. Não se esqueça, nós temos durante toda a semana diversas programações aqui na Rádio IPB3, a Rádio com Imagens. É uma oportunidade que nós temos tido para ter aqui a presença de convidados, falando sobre os mais variados assuntos, que você possa estar acompanhando a nossa rádio. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente tarde. Obrigado por todos aqueles aqui que participaram, os nossos convidados, Arthur Mendes aqui, que fez tudo funcionar da melhor maneira possível, ao reverendo Ricardo Mota, o executivo da APECOM, sempre nos apoiando aqui para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, levar essa transmissão da melhor forma possível para você. Deus te abençoe e tenha uma excelente tarde. Missão Mundo. Apresentação: Rodrigo Leitão. Um programa da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Apoio: APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.